Gente, ontem eu passei uma atividade no caderno, né? Para vocês, para serem fixados, né, os conhecimentos que vocês já têm sobre determinado assunto, certo? E para a gente dar uma revisada, uma estudada também, né? Já que o que nós estamos estudando na gramática era um exemplo de vários verbos e não tinha atividade no livro, certo? Foram três questõezinhas apenas, e a gente vai fazer a correção dessas questões agora, tá certo? Que era exatamente sobre a transitividade verbal, esse assunto, né, que a gente já tem trabalhado tanto. É, gostaria que alguém lesse para mim as questões, por favor. Quem poderia ler a primeira questão? Aí, pessoal, ninguém fez, eu sei que fizeram a atividade. Pelo menos alguns fizeram, né, que me mandaram. É, e também algumas pessoas não conseguiram mandar a atividade lá pelo Google Sala de Aula, mas me enviaram no WhatsApp, né? Quando vocês não conseguirem enviar essas atividades no Google Sala de Aula, é, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá certo? Não tem nenhum problema. Mas vamos lá, né? Fazer esta correção. Já que ninguém se disponibiliza para ler, eu vou ler, né? Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A primeira questão. Vou copiar aqui e colocar no chat para vocês. Só um minutinho. A primeira frase, né, da atividade da questão número 1 era a seguinte: eu, né, comprei um carro. Eu comprei um carro. Vou colocar aqui, vou copiar aqui no chat, né, para vocês visualizarem. Aí vocês iam ter que fazer o quê? Iam ter que classificar, né, os verbos que estavam lá, destacados. No caso que eu coloquei um asterisco para destacar, né, mas o verbo mesmo, no caderno eu pedi para vocês sublinharem, né? Aí a primeira frase é: eu comprei um carro. Coloquei aí a primeira questão no chat para vocês. Eu comprei um carro. O verbo comprar nessa frase, pessoal, é classificado como? Como foi que vocês classificaram aí na atividade de vocês? Ele é transitivo direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo? Ele pode ser uma dessas quatro, né? Vocês poderiam classificar de uma dessas quatro maneiras. E aí, coloquem aí no chat. Direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo? O que vocês colocaram? Correto, Ítalo. Muito bem, né? Quando ele diz assim, comprei, ele inicia a frase dizendo, comprei carro. A frase já é iniciada com o verbo, né? E a gente pergunta ao verbo. Comprei. Quem compra, né? Compra algo ou alguma coisa. No caso aí, um carro. Então, depois do verbo não tem o auxílio da preposição, né, para fazer aí essa ligação entre complemento, né, e verbo. Então, por conta disso, o verbo é transitivo direto, correto. Segunda frase.
Gustavo trabalha muito. Vocês colocaram o que aí nessa letra B? Gustavo trabalha muito. Direto, indireto, intransitivo, bitransitivo. Muito bem, meninos. Muito bem, Patrício e Ítalo, é isso mesmo. O verbo aí é intransitivo. Porque esse muito, né, ele não vai ser um complemento do nosso verbo, certo? Porque muitas vezes a gente acha, algumas pessoas confundem, acham que o verbo intransitivo acaba a frase no verbo. Pode acontecer de ser assim? Pode, terminar a frase ali no verbo. Mas pode vir alguma coisa depois do verbo e não ser considerado complemento. Nesse caso, quando ele diz, né, que Gustavo trabalha muito, em um contexto, ele poderia dizer apenas Gustavo trabalha, né? Se ele trabalha muito, se ele trabalha pouco, onde ele trabalha, são apenas informações para acrescentar, mas não vão ser necessariamente um complemento. Por conta disso, verbo intransitivo. Show. Letra C. Ela quis agradar a mim. E aí? Ela quis agradar a mim. Direto, intransitivo, indireto, o que vocês colocaram. Isso mesmo, Ítalo. É direto, né? É direto. Esse a, no caso aí, ele não está funcionando como preposição, tá bom? Ele está funcionando como artigo mesmo. Quem quer agradar alguém, né? Quem agrada, agrada alguém. Então, nessa perguntinha que você faz para o verbo, você já percebe que não tem preposição, né? Quem agrada, agrada alguém. Né? No caso aí da frase, ela gosta de agradar a mim. Esse a é apenas um artigo. Por esse motivo, você está correto. É transitivo direto. Letra D. Ela gosta de carros luxuosos. E aí? Ela gosta de carros luxuosos. Essa eu acho que é uma das mais simples. Exatamente. Por que, gente, que é transitivo indireto? Realmente é transitivo indireto. Por causa da preposição de, né? Porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém, gosta de alguma coisa. Então, esse de, na própria pergunta do que a gente faz para o verbo, né? Gosta, gosta de quem? Gosta de quê? Né? É, a gente já tem o uso aí da preposição de. Então, por conta dessa preposiçãozinha, a minha frase meu verbo é transitivo indireto. Agora temos a letra E, né? Letra E. Ele viajou ontem. E aí? Ele viajou ontem. Me digam aí. Vocês colocaram isso. O intransitivo é o que não precisa de complemento, né? É isso mesmo. Pode ter até alguma outra informação. É só um minuto. Depois aí do verbo, né? Mas o que vem aí depois do verbo não é chamado de complemento, certo? É intransitivo mesmo. Correto. Quando ele diz assim, né? Deixa eu voltar aqui.
Ele viajou ontem. Esse ontem, né, é só uma informação adicional, né? Se ele viajou ontem, se ele viajou de manhã, de tarde, de madrugada, se foi para o Nordeste, para fora do Brasil, isso são informações adicionais que eu posso dizer ou não dizer. Isso, esse ontem aí não é, como é que eu posso dizer, fundamental para a frase, né? E é fundamental para a informação. Se eu digo assim, no contexto, vamos imaginar que a gente está em um diálogo e eu digo assim, fulaninha, onde está João? E a fulaninha responde, João viajou. Se eu quiser perguntar para onde, a hora, né? Aí já é coisa de curioso. Mas a informação, ele viajou, é uma informação completa. Então, não precisa ir de complemento, tá certo? Exatamente, não é obrigatório e tem como a gente entender, né? Sem o ontem. Quando vocês tiverem dúvidas, né, nisso, é só vocês imaginarem aí a frase dentro de um contexto, como esse que eu acabei de falar, né? Dentro de um contexto, se eu pergunto se alguém viajou, onde está alguém, e a outra pessoa me responde, se a pessoa viajou, pronto, essa resposta é suficiente. Se a pessoa quiser dar mais alguma informação, ela pode dar. Se eu quiser perguntar, eu posso perguntar. Mas a informação aí é suficiente, né? Eu saber que a pessoa viajou, certo? Agora vamos aí para a segunda questão, tá certo? A segunda questão era bem parecida com a primeira, certo? Porém, vocês iam relacionar, né? É, os números, verbo transitivo direto, 2, verbo transitivo indireto, 3, verbo transitivo direto e indireto, e 4, verbo intransitivo. Aí vocês iam fazer essa relação. Na letra A tem o seguinte: gosto de pessoas que são otimistas. Vocês colocaram o quê? Exatamente. Transitivo indireto, né? Por causa da preposição de, é isso mesmo. Então, e quando eu digo assim, gosto, a frase já começa aí com o verbo, né? Gosto. Obviamente que se eu gosto de algo, de alguma coisa. No caso aí, de pessoas que são otimistas. Então, o verbo intransitivo, né? É o número, desculpa, é indireto. É o número 2, né? B. Deram-me uma notícia muito triste. E aí, essa B é o quê? Vocês colocaram o quê? Correto, né? O restante da turma pode participar também, viu? Podem responder também. Todo mundo, gostaria que todo mundo participasse. Isso mesmo, Ítalo. O me, na verdade, é um pronome, né? É um pronome oblíquo, certo? E por isso não tem preposição. E depois desse pronome, né? Junto com, depois desse verbo, junto aí com esse pronome, não tem preposição nenhuma. Então é direto. Número 1. Letra C. Meu amigo morreu ontem. E aí, gente? Meu amigo morreu ontem. Frase pesada. Mas essa frase, esse exemplo é o quê? Exatamente. Por que, gente, que meu amigo morreu ontem? O verbo da frase é qual? Morreu, né? E por que que ele é intransitivo? Realmente o Ítalo tem razão, é intransitivo. Por quê? Exatamente, né? É a mesma explicação aí da letra E da primeira questão. Exatamente, Sara, já é bem direto, né? O que importa aí na frase é a informação principal, que o amigo morreu. É a causa, o motivo, o dia.
a hora. São apenas informações adicionais que não são necessárias e nem obrigatórias para que a minha frase, né, tenha sentido. Muito bem, gente. É isto mesmo. Letra D. Cecília ganhou o prêmio. E aí, Cecília ganhou o prêmio. Vocês colocaram o quê? Todo mundo colocou transitivo direto, como da forma aí que o Ítalo colocou, transitivo indireto. Nesse caso, tem aí Cecília, né? Vamos analisar essa frase. Cecília ganhou o prêmio. O verbo da nossa frase, pessoal, é o verbo ganhar, né? Cecília ganhou. Então, eu vou dizer para vocês a forma que eu já havia ensinado. Sempre que vocês forem analisar a frase, vocês analisam até o verbo, né? Cecília ganhou. Quem ganha, ganha alguma coisa, algo, né? Nesse caso aí, o O é um artigo, tá certo? O que ela ganhou? O prêmio. Se o O é artigo, né? Não pode ser preposição, ele não é preposição em hipótese alguma, essa frase é direta, tá certo? Porque não tem o auxílio da preposição entre verbo e complemento, ok? Então, é número 1, direto. Última frase, né, para a gente encerrar essa questão. Os viajantes chegaram de manhã. Eu acredito que essa frase pode ter gerado algumas dúvidas, né? Os viajantes chegaram de manhã. E aí, pessoal? O que é que vocês acham que esse verbo é? Os viajantes chegaram de manhã. Muito bem, Ítalo. É isso mesmo. Essa frase, ela poderia ser confundida com qual, né, esse verbo poderia... Verdade. Mas, por acaso, sim, tinha como... Dava para confundir com qual outro tipo de transitividade, gente? Dava para confundir com a transitividade, né? Com o verbo transitivo indireto. Exatamente. Por conta da preposição. Realmente tem uma preposição, né? Entre verbo e o restante da frase. Porém, esse de manhã, né? De manhã, deixa eu ver. Esse de manhã é só o horário que eles chegaram, não chegar a ser um complemento, não chegar a ser necessário. Por conta disso, não, não é indireto, né? É intransitivo. Então, é número 4, intransitivo. A terceira questão, deixa eu copiar aqui para vocês, é de marcar, né? Era de assinalar. Deixa eu copiar aqui. Obviamente, vocês iriam marcar apenas uma alternativa, né? Porém, vamos analisar aí todas as frases, certo? Na questão tinha o seguinte: assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. Letra A, o cão desapareceu ontem. Letra B, ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. Letra C, eles confiam em seus superiores. E letra D, conheço estas coisas. E aí, gente, vocês marcaram que opção? A, B, C ou D? Vocês marcaram. Qual dessas alternativas é indireta? É, só tem uma alternativa, que a transitividade do verbo é indireta. Qual é? Vamos analisar aí a letra A primeiro. Letra A. Gente, essa questão é tranquila, né?
Mas vocês, para fazerem esse tipo de questão, seja numa prova, seja numa atividade, é interessante, se você tiver dúvida, você analisar todas as alternativas, como vocês fizeram na questão 1 e 2. Vocês tiveram que analisar de uma por uma. Na alternativa de marcar, parece ser mais fácil, né? Mas eu, particularmente, prefiro questões que não sejam diretas, né? Prefiro que não seja objetiva. Eu prefiro questões subjetivas, mas vamos lá. Letra A. O cão desapareceu ontem. Primeira coisa que nós vamos analisar na frase. Qual é o verbo, pessoal? Qual é o verbo aí dessa frase? Exatamente, Patrícia. O verbo é desapareceu. Vamos analisar a frase e até o verbo, né? Quando eu digo assim, o cão desapareceu, certo? Aí, no caso, tem aí o ontem. Mais uma vez, gente, tem esse exemplo com as palavrinhas ontem, né? Que é um advérbio de tempo. E vocês acham, gente, que esse advérbio aí de tempo é o complemento ou é só uma informação adicional? Vocês acham que essa frase, esse verbo, é transitivo direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo? Me respondam aí. Exatamente. Então, é intransitivo. Muito bem. Se a letra A, o verbo é intransitivo, eu já excluo essa alternativa, né? Não pode ser ela. Aí na letra B tem: ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. Qual é o verbo desta frase, pessoal? Ofereceram, muito bem. O verbo oferecer. Aí a frase começa logo com o verbo, então eu já paro na primeira palavra. Ofereceram. Aí qual é a pergunta que eu faço para esse verbo? Ofereceram, né? Quem oferece, oferece algo. Ofereceu o quê? Muito bem. Ofereceu o quê? Um prêmio. Até aí, eu tenho um tipo de transitividade, né? Quem oferece, oferece algo. E a pergunta que eu faço para o verbo é: ofereceram o quê? Um prêmio. Até aí, isso. O um é artigo. Nesse caso, ofereceram um prêmio, né? Até aí, a transitividade do meu verbo é direta. Porém, minha frase não fica completa se eu disser apenas assim: ofereceram um prêmio, né? Mas ainda fica uma dúvida. Quem oferece um prêmio a alguém, né? Então, no caso, ofereceram um prêmio aí a quem? Deixa eu ver, ao melhor vencedor. Então, depois do verbo, que é oferecer, né? Ofereceram, tem aí o artigo um prêmio. Então, já sei que não tem preposição, não é indireto. Ele é direto. Mas a minha frase ainda continua, não para aí. Ao melhor vencedor. Exatamente, Patrícia. É bitransitivo, porque depois do verbo não tem preposição. Mas depois do primeiro complemento, né, que é um prêmio, aí tem a preposição ao, né, melhor vencedor. Então, esse ao é preposição. Por isso que é bitransitivo, né? O meu complemento é como se fosse dividido em duas partes. A primeira não tem a preposição, né? Mas o restante do meu complemento é ligado pela preposição. Então, por esse motivo, é bitransitivo, né? Aí vamos aí para a nossa alternativa C. Eles confiam em seus superiores. Qual é o verbo dessa frase? Eles confiam em seus superiores. O verbo é confiar. Muito bem. Então, vou analisar a frase aí, vou parar no confiar, né? No verbo confiar. Eles confiam. Mas quem confia? Qual a pergunta que a gente pode fazer para esse verbo? Em quem, né? Em alguém. Quem confia? Confia em algo, confia em alguém. A pergunta que eu posso fazer para o verbo é: confia em quem? No caso aí da frase, confia
em seus superiores, né? Então, o complemento aí do meu verbo é em seus superiores. E esse complemento, gente, né? Complementou aí meu verbo. E aí? É direto ou é indireto? Ou é bitransitivo? Intransitivo, a gente já sabe que não é, né? Porque a gente já sabe que tem um complemento que é necessário. Exatamente, Patrício. Correto. O complemento aí, o verbo é transitivo indireto. E por que, pessoal, que é transitivo indireto? Perfeito. Preposição em, né? Por conta dessa preposição, nossa alternativa correta é o item C, tá certo? Lembrando que a questão estava perguntando exatamente isso. Qual frase, né? Qual oração era o verbo era transitivo e indireto. Aí, só para terminar essa atividade, a letra D, conheço estas coisas. Conheço. Exatamente, Sara, porque ela está depois do verbo. Se tivesse uma preposição aí na frase, mas ela não estivesse depois do verbo, né? Ela seria direta, não seria indireta, a não ser que fosse bitransitivo. Mas por isso que fica mais fácil a gente identificar o indireto, porque a preposição sempre vem depois do verbo, a não ser, né, que esse verbo venha acompanhado de um pronome, por exemplo, né? O verbo vai vir depois do pronome. Mas se não houver esse pronome aí na frase, ela vai vir diretamente, né, depois do verbo, certo? E a última frase que nós temos, ela é o quê, pessoal? Conheço estas coisas. E aí? Direto, né? Conheço. Quem conhece, conhece alguém, algo, alguma coisa, né? Então, a gente, na própria pergunta, a gente vê que não tem preposição nenhuma. Então, é direto. Ótimo. Terminamos, né? Esse conteúdo, essa revisão, certo? Eu coloquei lá na atividade, que era uma atividade de revisão, mas não significa, tá, gente, que esse conteúdo é uma revisão para a prova, certo? Porque nós vamos ter outros conteúdos, certo? Então, a nossa. Já estou falando em prova, né? Mas nem sei a data ainda, tá, gente? Mas vão ter outros conteúdos. Essa atividade aí foi só para vocês realmente relembrarem, fixarem melhor esse conteúdo. Calma, eu falei aqui, mas foi sem querer. Vai vir aí só a recuperação, né? Mas vai dar certo. Gente, o próximo conteúdo que vocês vão ver, certo? Deixa eu encontrar aqui no livro de vocês. É a colocação pronominal, tá bom? Deixa eu abrir aqui na página para vocês encontrarem aí no livro de vocês. Podem pegar o livro, certo? Guarda no caderno. Depois, eu disse para vocês que a gente usa primeiro a gramática, né? Mas eu acho melhor a gente usar primeiro o livro, tá bom? Porque é mais resumido, páginas 261. E depois a gente vai para a gramática, que é mais, né? É um pouco mais extenso, tem mais exemplos, tá bom? Página 261, livro, certo? Nós vamos estudar a colocação pronominal, tá bom? Gente, quando eu falo de colocação pronominal, o que é que vocês lembram, né? Com essas palavras, pronominal. O que vem à mente de vocês com essa palavra? Né? Essa palavra deriva de alguma outra. Exatamente. Do pronome, né? Aí quando eu digo colocação pronominal, colocação de pronomes. A gente vai ver que dentro das frases, vocês já sabem disso, com certeza. O pronome pode ser colocado na frase de várias maneiras, né? E a gente vai ver que para isso existe também a classificação. A forma que o pronome é colocado dentro da frase, né? Vai me dizer
o tipo dessa colocação pronominal, como se caracteriza, né, essa colocação pronominal. E uma perguntinha a vocês, né? Relembrando aí a morfologia, né, a gramática, as classes gramaticais. Vocês lembram, vocês saberiam me dizer o que é um pronome? Quem saberia, com suas palavras, me dizer o que é esse pronome? Hoje, hoje não, ontem, a aula do quinto ano, né, foi sobre pronomes. E isso é bem interessante porque a gente percebe o quê? Que tudo que a gente estuda, né, na nossa língua portuguesa, a gente começa a estudar lá no Fundamental 1, reflete no Fundamental 2, o que a gente estuda no Fundamental 2, reflete no ensino médio. Por isso, né, que o Fundamental 1 e o Fundamental 2, essa fase da vida de vocês, é chamada de base, né? Porque realmente é a base. Ele pode ser, ele não é um substantivo, mas, tá certo? Ele pode estar no lugar desse substantivo, certo? Como assim, tia? Por exemplo, quando eu digo assim, Ítalo e Sara, vou colocar aqui o nome de vocês que estão na minha frente, né? Ítalo e Sara foram bem na prova de português. Eu posso trocar esse Ítalo e Sara, né? Que são os sujeitos aí da minha oração, por eles, né? Eles foram bem na prova. Então, o pronome tem essa função de substituir, né? Tem a função também de acompanhar, ele pode acompanhar também o substantivo, né? Exatamente, Davi. Ele substitui esse substantivo, ou ele acompanha o substantivo, e a gente já estudou que existem vários e vários tipos de pronomes, né? Existe os pronomes do caso reto, que são os mais conhecidos. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Existem os pronomes pessoais, né? Oblíquos, que é o me, o ti, o contigo, o mim, né? Existem os pronomes demonstrativos, que são quais, pessoal? Vocês lembram? Quem lembra aqui de algum pronome demonstrativo? Gente, isso a gente está só relembrando. A gente vai ver no livro de vocês outras coisas sobre esse pronome, né? Mas é interessante a gente falar de um assunto que a gente esteja por dentro, que a gente esteja lembrando que pronomes demonstrativos são, por exemplo, este, exatamente, este. O aqui, no caso, é um advérbio, tá certo? É um advérbio de lugar. Mas o este, correto. É um pronome demonstrativo. Esta, aquela, esse. Ok, pessoal. E pronome possessivo? Alguém lembra de exemplos de pronomes possessivos? O nome já está dizendo tudo. Pronome possessivo. Meu, exatamente. Teu, né? Muito bem, Davi. Nosso, né? Minha. Correto. Aí tem também os pronomes de tratamento, né? Que são Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, Vossa Majestade. E esses são os pronomes, né? Tem aí vários tipos. Aí a gente vai ver que existe uma colocação pronominal e que isso vai me dizer qual é o tipo, né? Da minha frase, vai classificar. Vocês podem perceber que na nossa língua portuguesa, tudo tem classificação. Já prestaram atenção? Por exemplo, quando a gente fala, né, o tempo já está passando, mas não tem problema. Se a gente não conseguir entrar nessa disciplina agora, nesse conteúdo agora, não tem problema, tá certo? Mas vamos aí relembrar. Na nossa língua portuguesa, tudo é classificação, né? É o substantivo, a gente vai falar da classe gramatical substantivo. Existem
E números, tipos de substantivo. A gente tem que saber o que é substantivo, tem que saber classificar. Pronomes também tem vários e a gente tem que saber classificar. O numeral, que também é uma classe gramatical, né? Também tem que classificar. Os artigos tem que classificar. Tudo na língua portuguesa é assim, né? A gente tem que saber o que é e saber qual é o tipo, saber classificar. E a gente vai ver aí sobre isso, tá certo? Página 261. Vou só falar para vocês bem rapidinho o que é isso, né? O que é e conteúdo é esse que nós vamos adentrar. Na língua portuguesa, podemos colocar os pronomes pessoais oblíquos, átonos, mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, os, as, lis, em três posições em relação ao verbo. Então, a gente já sabe, certo? Que essa colocação pronominal vai falar de que pronomes? Do pronome oblíquo, certo? A gente vai ver que esses pronomes oblíquos podem vir depois do verbo, né? Podem vir, como o exemplo que a gente viu até aqui, deixa eu procurar aqui, né? Que até o Ítalo disse assim, eu acho que é um pronome, né? E realmente era. Qual é a frase? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, deram-me, né? Ele pode vir com esse hífen junto com o verbo. Então, vocês vão ver que a colocação pronominal ela pode vir aí em várias posições. E essas posições vão determinar se é uma próclise, uma ênclise ou uma mesóclise. Né? Umas palavras bem complicadinhas para uma coisa simples, certo? A partir de amanhã a gente vai estudar isso, ok, pessoal? E gostaria agora que vocês colocassem o número de vocês no chat, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência. E a partir de agora, né, o finalzinho do livro de vocês, os conteúdos começam a ficar bem tranquilos, gente. Né? A gente já viu muita oração coordenada, oração subordinada, né? Regência. Os conteúdos agora vão começar a ficar mais tranquilos, certo? É bem leves os conteúdos que vêm agora pela frente, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, se cuidem e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.